Caros alunos, vamos dar início à nossa aula, nossa penúltima aula, né? E na próxima semana nós faremos a nossa revisão geral da próxima prova, que será de hoje a 15 dias, tá bom? Vou iniciar aqui para colocar os slides para vocês e peço a vocês que me digam se estão vendo o slide na tela, por gentileza. Positivo. Beleza. Vamos entender hoje sobre algumas questões, né? São 3 questões interessantes que serão os desafios do empreendedor, certo? E no primeiro desafio que nós vamos ver do empreendedor será a questão, né, da gestão de negócios, certo? Então, só para nós entendermos e perguntar o que é, né, gestão de negócio. Faltou um acentozinho aqui, né? Então, o que é gestão de negócios? Quem é que pode me ajudar aí pelo que nós já estudamos, seja de outras disciplinas? Porque o que vamos falar hoje, para quem estuda também modelos de gestão, vai ver muitas coisas, né, muitos assuntos. Então, o que é, né, no caso aqui, certo? O que é gestão de negócios? Vocês podem falar, tá? Vocês não estão proibidos de falar, não. Acho que gestão de negócio é você saber gerir o seu negócio, né? Organização, contabilidade, recursos humanos, matéria, obra, como é o nome que diz? Matéria-prima, essas coisas. Boa, exatamente, né? Uma das questões bem interessantes que você falou, né? Vamos entender melhor. Qualquer empreendimento é uma grande coleção de processos administrados pelo desempenho das funções administrativas. Então, nós temos aquilo que nós já conhecemos, que nós chamamos dos pilares, né, da administração, que justamente é planejar, organizar, dirigir e controlar. Quem estava comigo na aula de ontem, né, nós falamos muito sobre coordenar e controlar. Não foi isso, pessoal? Né, essas são as funções do PODC, né? No caso, é o que nós chamamos, né, dos pilares, tá bom? E nós precisamos entender o seguinte, que nós vamos aprender hoje, né, a aplicar algumas ferramentas, tá, que eu acredito que também vocês já conheçam, porque nós estamos estudando isso em muitas outras disciplinas, mas o empreendedor ele precisa entender como gerir seu negócio, né? Muitas vezes, o empreendedor ele se arrisca, né, monta seu próprio negócio sem saber gerir, sem entender algumas questões. Ele entende, talvez, de formar o preço do produto que vende, como vender aquele produto, mas a empresa não é só formada por vendas, né? Ela tem muitas outras situações que foi falado aqui, né, como contabilidade, como negócio, como os produtos, estoque e etc. Certo? Nós vamos ver aqui hoje, né, 3 ferramentas, tá? Só uma pincelada interessante, né, que é a 5W2H, o PDCA, que vocês devem estar cansados de ouvir falar por mim mesmo até, e, né, o cronograma, tá bom? Nada muito difícil, nada muito, né, dificultoso, mas organizacional, que pode nos ajudar muito durante nosso processo. Primeiro, vamos entender algumas questões que são os fluxos, né, de um processo de uma empresa atacadista aqui, que ele deu exemplo. Então, nesse momento aqui, deixa eu dar só uma olhadinha quem está chegando, que a gente chegando aqui, a Inácio chegou. Nesse momento, pessoal, nós temos, né, a gestão comercial da empresa, que ela, nessa gestão comercial, né, nós vamos ter, ó, visitas ao cliente, tá bom? Pedidos, né, análise de crédito, aprovação dos pedidos, né, e material, compra de material. Então, veja que isso aqui são conteúdo que nós podemos ver dentro, né, dentro do comercial, certo? Para isso, é preciso que nós possamos ter um controle maior, né, e utilizar algumas ferramentas. E eu digo para vocês uma coisa bem interessante, né? Eu conheço vários profissionais que são formados, têm curso superior,
mas os seus cursos superiores, né, são voltados a áreas técnicas que eles exercem. Então, eu já vi engenheiros montando, né, um negócio para ele, né? Eu já vi médicos, vamos usar o termo médico, né? O médico, normalmente, né, ele monta uma clínica, tá certo? Monta um hospital. Mas, gente, tudo isso precisa de administração. E o médico, de certa forma, não foi totalmente preparado para ser um administrador. Ele foi preparado para ser médico, né? Então, na hora de administrar, ele sofre bastante. Tem que contratar consultorias e etc. Várias outras pessoas profissionais que possam te ajudar. Engenheiros, eu já vi problemas também com engenheiros bastante sobre o assunto, tá bom? Então, são nessas horas que nós vamos entender como é importante nossa área, né, administrativa, e principalmente dentro do empreendedorismo. Então, aqui nós temos, né, como nós falamos, o comercial, depois do comercial, no fluxo, né, dos processos, tá bom? Que é um fluxograma aqui, as operações, separação do pedido, né, transporte para o setor de distribuição. Nós temos logística, faturamento, despacho, transporte, entrega ao cliente e, não muito menos importante, talvez seja um dos mais importantes, contas a pagar e contas a receber, certo? Então, aqui nós vamos trabalhar muito essa questão do fluxo, né? Tá bom? Do fluxo de caixa, certo? Que é nossas entradas e nossas saídas, né? Estão todas aí, tá? As empresas trabalham, né, com sistemas que é o ERP, né? Que ele, normalmente, quando a gente fala de sistema, a gente está falando de sistema software, né? Programa. Ele faz integração, pessoal, com todos esses setores que nós acabamos de falar, né? Então, nossas empresas precisam hoje, né, de interação entre os setores, tá bom? E não adianta, por exemplo, né, eu sou um setor comercial, vou vender mais do que eu tenho em meu estoque, né? Mais do que eu tenho guardado nas minhas operações. Tá? Então, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu sei dessas questões? Através de um sistema, né, que eles estão integrados um no outro e pode dar informações, tá, constantes de que, olha, você não pode vender mais do que X produto pelo fato de que só tem essa quantidade em estoque. Então, são integrações bem interessantes. Ah, então essa mercadoria pode chegar quando para mim? Temos a logística, né, para dizer isso aí. E aí é o sistema que integra todas essas questões. Então, o sistema é justo isso, né? Ele gera relatórios importantes para administrar a empresa, como os dados de faturamentos, de recebimento das vendas, certo? De recebimento das vendas, de necessidades de pagamentos aos fornecedores, até a provisão financeira para pagamento dos salários dos funcionários. Então, é uma integração que vai nos dizer, o quanto eu recebi, será que dá para pagar o que eu recebi, tá certo? Estou recebendo mais do que, né, estou vendendo, como é que está essa situação? Então, são várias questões que o próprio sistema vai nos auxiliar. Então, não adianta mais, hoje em dia, né, com inúmeros, né, programas ou inúmeros produtos que nós temos, a quantidade enorme, a não sei que eu venda muito pouca coisa, certo? Mas com inúmeras dificuldades, variedades de produtos, eu tentar controlar isso na ponta do lápis, né? Precisamos ter um sistema para que isso possa ser alcançado e solucionado nesse momento, certo? Veremos aqui, tá bom? Um formulário que vai nos ajudar a entender como nós podemos, né, trabalhar com as situações que nos deparamos frequentemente dentro do empreendedorismo, dentro das empresas, né, dentro do que nós fazemos. É o que nós chamamos de formulário 5W2H, né? Ele possui esse nome, tá, por representar as iniciais de 7 perguntas em inglês. Thaís chegou aí, né? Thaís já pode ajudar a gente lá no futuro. Oi. Repare que, além das 7 perguntas, né, que nós vamos ver na tabela 1, 4.1, explica a importância de cada pergunta e dá exemplo de uma situação de contratação de funcionários, na qual o empreendedor frequentemente se depara. Eu não sei se vocês já estudaram. Vocês já estudaram gestão de processos? Já tiveram alguma disciplina com esse nome? Bem, Gestão de projeto?
Processos. Não, vai ser... Acho que no mês que vem o outro. Próximo semestre, né? É. Beleza. Bom, vocês também vão rever, tá bom? Talvez com mais propriedade, o formulário, tá certo? Vamos lá, então. Tá aqui, né? E aí, aqui eu acho que eu consigo desenrolar, viu, Thaís? Né? Então, nós temos aqui, como está em inglês, pessoal, nós estamos vendo aqui que existe o Ws, né? Ws aqui, www, são 5 Ws, então 5 Ws, 2 H. Então, quando nós traduzimos para o português, não dá para permanecer com a mesma sigla, tá? Mas aqui está dizendo what, né? O que, então, o que isso significa, tá? Descrição da ação a ser realizada, tá bom? Descrever o que deverá ser feito, né? Contratar um ajudante de cozinha, tá bom? Então, um exemplo aqui é a solução. Então, no caso, quando nós fazemos essas perguntas dentro do nosso empreendimento, de ações que vamos tomar, né, isso vai nos ajudar realmente, né? Então, o que fazer, na realidade, né? O que deve ser realizado, tá bom? E aí, descrever, né, em detalhes, tá bom? O que deve ser feito. Então, isso é importante para que nós possamos discriminar melhor as questões, né, que pode surgir algumas dúvidas no futuro, certo? Então, why, né? Por quê? Né? Fornecer justificativas, tá? Os objetivos ou os benefícios para que a ação se destina, tá bom? Então, para aumentar a produtividade da cozinha, né? Por que fazer isso, né? Para aumentar a produtividade da cozinha, preparando os alimentos para o cozinheiro e lavando as louças, tá certo? Aí, olha, o outro, quem, né? Né? Who, né? Tá. Instituir How. o responsável. How, é? Como é o nome? Aonde tu tá? What, why, who, Aqui. É who? who, who. Beleza. É instituir o responsável por executar e controlar a ação. Quem é que vai fazer isso? Tá aqui a resposta, né? Ó, será contratada uma agência de empregos para encontrar bons profissionais para o processo de seleção. Então, vejam que esse tipo de formulário vai nos ajudar a responder perguntas, né? Para que nós não possamos ficar perdidos na hora de uma ação. When, né? Quando? Né? Esse outro aqui, já passamos por esse, né? Quando? Definir a prioridade, o prazo para a realização da ação, tá? E aí, qual é a resposta? Seria encontrar a agência até abril, né? Quando, data, né? Tá certo? Tempo. Tá? Então, encontrar a agência até abril e contratar o profissional até o final de maio, para início em junho. Então, veja como está o detalhamento da situação. E, nesse caso, no plano bem traçado, aqui numa rota bem traçada, não tem como ficarmos perdidos, né? Não tem como, não sabemos o que fazer. Então, o que muitos empresários, né, empreendedores pecam é porque eles não se planejam completamente, né, não fazem o plano de negócio deles, tá certo? Que é o planejamento. E aí eles ficam perdidos no tempo e no espaço, vendo situações acontecendo e não sabendo como resolver essas situações, porque não foram previstas, né? E num bom plano a gente consegue prever muitas questões, né? Então aqui o where, né? Onde, né? Descrever qual será a área ou local onde a ação ocorrerá, tá? Então na resposta será o processo de seleção ocorrerá no próprio restaurante, que é a questão aqui das perguntas, né? Tá? E como, né? How, né? Como? Então, listar e detalhar os procedimentos necessários para implementar a ação. Tá? Nesse momento, qual seria a resposta? Serão realizadas entrevistas e testes práticos para verificar se o candidato tem condição e experiência para desempenhar essa função, certo? E um dos mais importantes, né, que é how much, é isso, Thaís? Quanto custa, né? Estimar os recursos financeiros necessários para a ação. Isso é importante. Então, toda ação, ela, normalmente tem um custo, né? Então, a agência cobra 30% do salário do funcionário a ser contratado, o que representa R$ 350 nesse caso. Então, isso está dentro de nosso orçamento? Isso aqui faz parte? Cabe? Podemos seguir em frente? Podemos. Beleza.
Com essa ferramenta, nós podemos identificar, né, antecipadamente, tá bom? Todos os problemas ou possíveis situações que iremos encarar no futuro. Porque se acontecer, eu não vou, nesse caso, ficar surpreendido e nem vai me pegar de calças curtas, né? Como se diz por aí. Então, veja a primeira ferramenta. Tem um outro ciclo também, uma outra ferramenta que todo mundo aqui já conhece e vou falar bem rápido, mas se tiver dúvida, a gente para um pouquinho mais para falar melhor sobre ela. Que é um ciclo caracterizado como um conjunto de atividades, que é o que nós conhecemos de PDCA. E eu já falei muito para vocês, outros professores devem ter falado bastante para vocês. Essas ferramentas, todas elas são da língua inglesa, né? Que nos ajudam bastante, tá certo? Entender, né? Então, o PDCA está aqui, ó, né? Plan, Do, Check, Action, né? O planejar, fazer, checar e agir, tá? Como é que funciona essas questões? Tá? Ele nos auxilia, é como se fosse um pedaço, né? Um braço dos pilares da administração. E aí, nós vamos ver aqui na prática do PDCA, tá bom? Nós já decoramos aqui, né? Planejar, fazer, checar e agir, tá certo? E vocês estão vendo que existe, né? Ele é um ciclo, né? Tá? Então, quando eu estou planejando, eu estou identificando problemas, eu estou definindo objetivos e métodos de trabalho para resolvê-los, e aí nós elaboramos um plano de ação. Quando eu estou para fazer isso aí, eu vou orientar os colaboradores sobre execução dos planos, e aí eu executo os planos e registro os resultados, né? Aí vamos para a checagem, verificar se os objetivos foram atingidos, medir e comparar o planejado com o real. Aí aqui eu faço o seguinte, né? Foi planejado o quê? Tá bom? E o que é que está acontecendo? Estou checando. Será que está de acordo com o que eu planejei? Se não tiver de acordo, pessoal, a gente faz um corte aqui, né? Ó, certo? Faz um corte aqui, né? E nesse corte a gente faz uma ação. Quem lembra qual é essa ação? Quem lembra, pessoal, qual é essa ação? Oi? Não. Qual foi a Sabe? pergunta que você fez? Hein? A pergunta, o senhor poderia repetir, por favor? Posso sim. Ó, no momento que eu estou fazendo a checagem, né? Se tudo está ocorrendo bem, de acordo com o planejado, certo? E se eu perceber que existe alguma coisa que está fora do prumo, né? Ou seja, fora do que foi planejado, eu tenho que tomar uma ação aqui corretiva. Qual é a ferramenta, pessoal, que eu uso para fazer essa correção? Ele volta para o plano, não, professor? Sim, A volta partir para o do plano. Mas plano? eu ainda nem cheguei na ação. Ah, Vocês foi. lembram? Vocês lembram? Eu parei aqui, ó. Interrompi aqui, certo? Aí eu quero agora Eu saber... lembro que é uma ferramenta muito parecida com o PDCA, eu não me estou lembrado da sigla. É faça com amor, só não sei qual é o Opa, nome. qual é? Qual é? FCA. FCA. CA. FCA. Vocês não fazem com amor. Por quê, hein? Tá certo? Eu lembrei, viu? Lembrou, parabéns. Positivo. Parabéns. Então, a FCA é o quê? Fato, causa e ação. Beleza, vamos lá, né? Planejei, né? Estou executando e agora vou medir, vou checar. Aí não, as coisas não estão dando errado, está dando errado, não está de acordo com o que eu planejei. Isso é o fato, tá certo? Qual é a causa que está acontecendo isso? Eu tenho que identificar. E aí eu vou partir para o A, que é a ação, que justamente é aqui, né? Tá bom? Ele está na ação. Então, agir para corrigir distorções, propor melhorias ou para evitar problemas, reforçar e disseminar práticas de sucesso. Tá bom? E aqui vejam que ele faz uma retroalimentação para o novo ciclo.
Porque já que eu mudei algumas questões do plano, não criou um novo ciclo, pessoal? Criou, né? E aí, de novo, eu retroalimento, ó, e a gente começa de novo a seguir o plano. Aí, quando checa, nós vamos verificar de novo se está de acordo com o que foi planejado. E assim é o tempo inteiro até atingir os objetivos. Pergunta, alguma dúvida até aí? Tá bom. Para frente. Olha uma outra situação aqui, né? Envolvendo ainda o PDCA. Está falando? Alguma pergunta? Pessoal, tem alguma pergunta a fazer? Vamos para frente, né? Olha, isso aqui é o PDCA que nós mostramos anteriormente. Certo, pessoal? E esse aqui, tá certo? É um processo já melhorado. Aí você diz, professor, mas é a mesma coisa, tá? Não é a mesma coisa. É o que nós melhoramos aqui, tá certo? Ele houve uma evolução para esse. Então, a gente não retroalimenta o processo, a gente não melhora o processo do PDCA, tá bom? Então, ele vai fazendo uma melhoria contínua, cada vez mais. E aí ele leva, né, uma elevação do padrão, porque eu estou melhorando, estou conseguindo encontrar falhas, estou corrigindo, então isso está me dando melhoras, tá? E aí, olha, meu tempo aqui, né, vai levar um tempo, não é de uma hora para outra, então a gente planeja, sabe que vai melhorar, corrige, pode levar um pouquinho mais de tempo, mas se isso está havendo melhoras, é muito importante, porque eu estou aumentando meu padrão, tá certo? No caso, o padrão de melhoria de qualidade, ok? Então, isso aqui é uma retroalimentação na melhoria. Nós falamos de três ferramentas. A primeira foi a 5W2H, o PDCA, e agora nós vamos falar sobre o cronograma, certo? Que não é algo misterioso, é bem simples. Então, todo o planejamento que eu traço, e vocês vão fazer o TCC de vocês, e não tenham dúvidas que vocês terão que ter um cronograma semelhante a este. Eu acho que vocês já viram, né, numa aula que vocês tiveram sobre o assunto. Tá bom? Teremos cronogramas iguais a esse aqui. Então, por exemplo, ó, elaborar o plano de negócio, janeiro, né? Validar o plano de negócio. Então, vejam que aqui nós estamos marcando, né, os meses, né, o tempo em que isso vai ser realizado. E assim por diante, iniciar a obra, tá bom? Então, veja que aqui, ó, durou, né, de maio a agosto, né? Validar o plano de negócio, levantamento de capital. Então, não é tão fácil assim, né? Olha, levou mais meses, né? De maio a agosto. Então, vejam que esse cronograma vai também nos dizer se nós estamos no tempo correto ou não. É como se estivéssemos fazendo o curso agora, que vocês estão fazendo de administração, e nesse momento, né, leva 4 anos o curso. Será que eu vou terminar em 4 anos mesmo? Será que não vou terminar em 4 anos? Eu perdi muitas cadeiras, vou levar mais tempo. Então, o cronograma vai lhe dar, né, uma noção de tempo, se nós estamos atuando de acordo com o planejado dentro daquele tempo ou não. Certo? Agora nós vamos trabalhar um pouquinho sobre estratégias de vendas, né? Nós falamos sobre gestão de negócios, certo? Né? E agora vamos tentar agora vender, né? Que vender, tem um bocado de vendedor aí na sala, que eu sei. Sai. Estamos aqui, viu? Pá! Tá aí? Beleza. Deixa eu ver aqui. Voltaram a ver o slide ou o slide sumiu, pessoal? Tô vendo você. Sumiu. Eu só tô vendo um atirador de elite. Um atirador de elite? Cadê aqui? É isso mesmo. Sumiu, mas a gente volta com ele ali. Voltou, não foi? Voltou. Beleza. Falando sobre estratégia de venda, aí nós temos alguns vendedores aqui, tá certo? Temos o Joedson, né, que é vendedor, tá certo? De primeira classe aí, altamente capacitado, vende até a sogra dele. Quem mais é vendedor Se aqui? quiser, ainda estou oferecendo promoção nela, viu? Eu quero negociar a minha também. Como é que eu faço para vender a minha?
Mas olha, Então, Tô de pronto. graça e não cobra nem juros. Nem quero troco. Olha um produto bom de vender, né? Sogra. Tá? Tem que ser um bom vendedor, viu, para vender sua sogra. Pessoal, tem mais alguém aqui que trabalha com vendas? Tem Gil, né? Que trabalha com vendas, né, Gil? Ou só entrega, isso. Gil? Eu vendas também. Vendas também, Joedson. Quem mais trabalha com vendas aqui? Pamela trabalha com venda? Pamela não, né? Não, Thaís professor. também? Não. Com venda, não. Não? Quer dizer, eu Tá bom. auxilio, né? Lá todo mundo vende. Mas Todo mundo eu tô vende, mais é ligada no atendimento. É. Pessoal, sem querer, querendo, a gente termina até... Todo mundo é um vendedor, não é? Todo mundo é ou não é um vendedor? É. sim, se quiser ser. Se quiser ser, não. Você está se Todo mundo vendendo. é. Você é um próprio produto, se você não sabe disso. Certo? Você se vende o tempo inteiro. Você faz propaganda de si, você mostra a melhor parte de você. Tá certo? Então, naturalmente, isso já é uma venda, né? É uma promoção que você está criando de você mesmo. Tá certo? Uma divulgação. E isso, de certa forma, é vendas, né? Então, vamos ver aqui algumas estratégias de vendas, tá certo? Que não é nada muito diferente do que nós já conhecemos. Ó, qual seria uma boa estratégia de vendas? Certo? Claro que tudo isso depende do produto, do público-alvo, né? Do preço. Para que o empreendedor possa responder a essas questões, ele precisará procurar respostas para outras perguntas como. Aí vamos fazer agora, né? Quem é a pessoa que decide se vai comprar ou não? Quem é, pessoal, a pessoa que decide se vai comprar ou não? O cliente. Hein, Joé? Quem é, Joé? Cliente. Cliente, É né? quem? Pessoa que você está ofertando o produto, né? Vai decidir. Cliente, não é isso? Positivo. Estou conseguindo nem escrever aqui, por que será? Agora sim, né? Cliente, tá certo? O cliente decide, né? Existem outras pessoas que podem influenciar a pessoa que decide? Positivo também. Opa! Vamos lá, diz aí quem é que pode influenciar. O técnico responsável pela manutenção, ou o engenheiro, né? Isso. É verdade. Né? Nós temos várias pessoas que podem influenciar, inclusive, né, o próprio vendedor, né? Tá Positivo. certo? Ele pode ser até um influenciador, né? Verdade. Tá certo? É o próprio vendedor. Mas aí você falou interessante. Ah, o cliente vai lá comprar uma peça, não entende muito, ele fala com o técnico sobre a peça, né? O técnico indica tal peça. Então ele já influenciou, não foi isso que você quis dizer, Positivo. Joedson? Positivo, professor. Por isso que hoje, assim, né? A verdade é que algumas Diga. empresas não estão trabalhando só com vendedores, né? Sim com consultores. Preparar pessoas com conhecimento técnico sobre a máquina ou sobre carros, para que essa pessoa ela possa indicar aí ser um influenciador na venda, na verdade, né? E não só um vendedor, né? Exatamente, né? Tá. Aqui nós temos, na questão de influenciadores, nós temos o próprio vendedor, que pode influenciar muito bem, e claro que ele vai agir como consultor, você falou muito bem agora, na questão de não querer só vender o produto, mas vender uma solução para o cliente, não é isso? Então, nesse momento, quando ele vende soluções, cara, ele ganha o cliente. Todos nós gostamos de alguém que resolve o nosso problema. E aí nós valorizamos essa pessoa, não aquele que só quer vender, tá bom? Outras pessoas que podem influenciar são próprios familiares que já compraram esse produto, tá certo? Podem ser influenciados, né? Amigos e etc. Né? Eu vendo muito por influência, tá? E às vezes não é nem influência minha, é influência de outros clientes que já passaram, que gostaram do produto, que gostaram do atendimento, né? E terminam influenciando outros clientes, e o cliente termina comprando a mim, dizendo, não, eu vou comprar vocês porque fulano falou muito bem, vocês estão um pouquinho mais caro, mas eu vou preferir ficar com vocês. Então, mesmo às vezes vendendo um pouquinho mais caro, né, em alguns casos,
né, o cliente termina comprando, porque ele acredita que é o melhor negócio que ele está fazendo, não vai ter dor de cabeça no futuro, tá? Com aquela história que diz aí que o barato sai caro, que nem sempre essa regra é válida, mas muitas vezes ela funciona realmente, tá? E o vendedor também, ele pode ser um grande influenciador na vida dos clientes. Às vezes o cliente vai perguntar um produto, vai querer comprar um produto, porque alguém instruiu eles, orientou eles erradamente. Eles foram mal orientados, né? E desnecessariamente. Então, vou dar um exemplo assim claro, né? Que 2 kits de sistema solar que eu vendi aí, um deles, né? É um pouco, esteticamente é mais bonito, tá certo? Né? Porém é mais caro. E aí eu pergunto ao cliente, ó, qual a sua necessidade de comprar esse, né, menor, que é esteticamente mais bonito, né? Aí o cliente fala, porque é mais bonito, não sei o quê. Eu digo, beleza, né? Talvez você vai gastar um pouquinho mais caro pela beleza, podendo ter um produto que vai surtir o mesmo efeito no final das contas, né? E esteticamente não vai ficar feio, porque ele fica escondido, né, na casa, numa parte da casa. Então não fica feio. Né? E aí quando o cliente vai ver o preço, a gente começa a observar o preço. Não que eu não queira vender o mais caro. Por mim, vendendo mais caro é melhor, né? A comissão é maior, né, Joedson? Porém, a gente tenta vender o que é melhor para o cliente, certo? O senhor tem que fazer uma condição que seja boa para o senhor e excelente para o cliente, né? Mas penso muito no cliente, sabe? Na satisfação desse cliente, sabe? Porque quando esse cliente sai satisfeito, eu tenho certeza que ele traz outros para mim, né? Então, ele pode me render muito mais do que eu vendendo um produto mais caro, né? Só na satisfação dele, ele pode me trazer mais alegria, né? Vender Então, relacionamento, né, professor? o relacionamento, exatamente. Então, qual é o momento preferido, né, para realizar a compra? E aí, turma? Deixa eu perguntar às mulheres. Mulheres, qual o momento preferido para vocês utilizarem suas compras? Uma festa, pra sair. Uma festa, né? O que mais? Uma promoção. Pode ser um momento, não pode? Por que não, né? Certo? O que mais? Olha, pessoal, eu não confesso para vocês que normalmente eu gosto de comprar as coisas por necessidade, certo? Mas há momentos que eu vejo que eu conheço alguns produtos e vejo ele com um preço tão bom, que eu fico com medo que eu não encontre esse preço novamente, né? E termino comprando, né, o produto porque eu gostaria de ter ele, mas eu achava caro, aí de repente o preço ficou lá embaixo, eu digo, nossa, eu vou comprar porque talvez eu não encontre esse preço novamente, certo? Então, há momentos, né, que a oferta pode dizer o momento de comprar, a necessidade pode dizer o momento de comprar, o desejo pode dizer o momento de comprar. Então, tem muitos A aspectos. tendência também. O quê? Pode falar, quem foi que falou? A tendência de mercado também, tipo moda, etc. Isso, cara, muito bom. Moda pode dizer também, tá certo? Então, é bem difícil, né? A gente, às vezes... Tá, e por moda, realmente, isso aí eu não vou conseguir comprar, não, porque eu não sou muito chegado em moda, né? Mas, por uma boa oferta, talvez eu vou lá me arriscar nessa compra. Mas, claro, tem pessoas e pessoas. Tem pessoas que querem estar na moda, né? Na tendência, como o Passos falou, né, e terminam fazendo compra. Então, veja que encontramos aqui várias necessidades, né? Vários momentos que a compra são realizadas, né? Qual é o montante gasto com um produto e serviços similares aos seus? Certo? Então, essas são algumas perguntas que o empreendedor, na hora que vai colocar um produto à venda, ele tem que entender, né? Como nós falamos anteriormente, quem é a pessoa que decide se vai comprar ou não? Existem outras pessoas que podem influenciar a pessoa que decide? Qual é o momento preferido para realizar a compra? Então, eu estou vendendo, vou vender produtos, vou colocar uma loja, eu preciso saber dessas respostas, né? E aqui qual é o momento, o montante, né, gasto com produtos e serviços similares ao seu, tá certo? Então, quando é que as pessoas vão comprar esse produto que eu estou vendendo? Quanto é que eles gastam, né,
com esses produtos que eu estou vendendo. Tá certo? Uma garrafa de beber água, tá bom? Similar a essa aqui, que é uma garrafa de refrigerante já usada, certo? Mas uma garrafa de beber, né? Então tem outras similares. Quanto é que se gasta? Quanto é que ele vai estar disposto a gastar? Outra pergunta, né? Qual é o local onde os produtos e serviços, né, são consumidos? Tá bom? Será que eu estou num local ideal? Né? Será que meu ponto é ideal para isso? Né? Há produtos que não existe ponto ideal, tá certo? Né? Que a pessoa vai lá, são serviços, né? O serviço vai lá até o cliente e resolve. Mas o produto que o cliente tem que ir lá comprar, tá bom? Então, hoje, né, é meio que complicado algumas questões, alguns pontos que nós colocamos, tá bom? É o que nós chamamos de ponto comercial também, certo? Então, qual é o local ideal para se comunicar com o cliente? Então, hoje em dia, nós temos vários meios de comunicações e hoje as mídias digitais estão pipocando, né? Quem não souber lidar com as mídias digitais perde muito com isso. Então, qual é uma das mídias? Vocês conhecem aí qual mídia, né, social está bombando na hora de vender produtos, principalmente nessa época nossa? Instagram. Instagram, professor. O Instagram, né? Então, eu vejo as empresas aí, rapaz, detonando, né? Pelo Instagram, você encontra de tudo pelo Instagram, tá bom? E é um meio que se encontrou. Talvez, né, esse momento que nós estamos passando nos forçou, né, a enxergar o mundo digital, tá certo? As mídias digitais de uma forma diferenciada. Que quando tudo isso passar, nós vamos voltar a ser como éramos antes e algo a mais. Né? Nessa questão de vendas, nós temos um negócio que nós chamamos de funil, tá certo? Funil. E aqui nós temos alguns conceitos, né, sobre o cliente, né, o possível cliente, né, o futuro cliente. Joedson, né, e Gil, que são diretamente da área de vendas. Tem meu amigo Edson, que chegou agora, pessoal, né? Chegou um aluno novo, o Edson. Ele já consegue falar, Edson, aqui? Já consegue usar o microfone? Eu vou ativar seu microfone. Fala aí, Edson. Edson não consegue. Não sei qual é a profissão de Edson, mas tudo bem. Mas tem Gil e tem Joedson aqui, que são vendedores, né? E aí, vendedores, me digam aí, tá faltando alguma característica aqui, né, dos seus futuros proponentes? Ou está completo esse funil? Tá completo aí, viu, professor? Até mesmo pela última atividade aí no funil aí, mostra para a gente que está bem detalhado, porque para a gente conseguir vender um bom produto, né, no caso um carro, uma moto, uma máquina, seja lá o que for, o pós-venda influencia diretamente em negociações futuras aí também, né? Novas prospecções ou novos fechamentos de negócio, né? Então, para mim, esse funil aí está bem desenhado. Gil, para você também tá, Gil, desenhado? Professor, só um minutinho. Esse funil de vendas aí é o que você tá mais vendo no Instagram agora, com aquele povo que tá oferecendo o curso da Hotmart. Hotmart, eu acho o nome. Dizendo, venha sem marketing digital, não sei o quê. Eu vi esse funil aí, agora eu lembrei que é o que o povo mais faz agora no Instagram é oferecer esse curso. Muito bom. Gil. Professor, tá bem completo. Eu sei que, pelo que eu aprendi, são 7 passos, né, do funil. E aqui tem os 7 passos, então. Tem... Isso. Pessoal, eu ainda estou sentindo falta de um personagem aí, de uma nomenclaturazinha aí. Pode ser qual é? Thaís, me corrija se eu escrever errado, viu? Chama-se o lead. É isso, Thaís? Já ouviu falar disso aí, Joedson? Lead? Negativo, professor, ainda não. Não? Então vamos agora. São Beleza, é o clientes seguinte. que têm potencial, né? Leads. Opa! Boa, menino, boa. É o seguinte, pessoal, como falou aí, clientes em potenciais, clientes interessados em soluções
o lead, ele vem antes do prospect, né? Ou no caso aqui da prospecção, certo? Ele vem antes. São aquelas... Quer falar? Alguém quer falar? Eu vou continuar, tá? O lead são pessoas interessadas, tá certo? Numa solução que você vende, certo? Isso é o lead. A gente precisa encontrar esses leads, né? Essas pessoas que estão interessadas. E aí, quando eu encontro essa pessoa, né? E essa pessoa, eu começo a prospectar essa pessoa, e aí ela vê que o produto que ela tem interesse, eu vendo, certo? Então, na medida que ela está vendo isso aí, e ela vê que a minha empresa, que eu estou trabalhando no caso, né? Posso trazer a solução para ela, ela se torna uma prospecção, ou seja, um prospect, né? Tá certo? Então, nós temos o lead e o prospect, né? E aí nós vamos qualificá-lo, né? Para que ele possa ser, né, um futuro, tá certo? Cliente. Tá? Entenderam aí, pessoal? Ou tem alguma dúvida? Entendeu, Joedson? E aí, professor, nessa situação aí também se encaixaria, como são clientes, né? Se encaixaria a questão dos stakeholders também, não? Sim, sim. Stakeholders são todos eles, né? Tá certo? Sim, sim. Perfeito. Então, e aí eu tenho apresentação, né? Maturação. Tudo a gente está falando da venda aqui, né? Tá certo? Eu vou qualificar o cliente, explicar, vou apresentar o produto para o cliente, vou maturar, dizer por que ele necessita desse produto, o que é melhor para ele, o que não é melhor. Ele aceitando, vamos fazer a negociação, né? Vamos entender, beleza, custa X, aí o cliente, não, baixe mais o preço, não sei o quê, começa para lá, começa para cá. Eu sei que ultimamente os clientes estão chorando, meu Deus do céu, estão chorando por preço baixo, que eu não tiro a razão deles, né? Que tem um ditado que diz que quem não chora, não mama, né? Mas eu também sei chorar, né? Pelo meu lado de cá. E aí eu digo para o cliente, eu digo, olha, para o futuro cliente, né? Que só é cliente quando ele compra realmente, né? Fecha o negócio. E aí eu digo para ele, olha, entenda meu lado, né? Nós estamos numa situação difícil, estamos trabalhando com margem mínima, né? Apenas mantendo as operações, ninguém está tendo lucro nenhum com nada, só estamos vendendo para manter as operações, está difícil para todo mundo. Eu sei, pessoal, que eu tenho conseguido manter, né, uma margem até considerável, né? Sem ir no limite dela, sabe? Apenas, né, conversando com o cliente, mostrando a ele que também está difícil para todos os lados, né? Que é difícil para ele e é difícil para o nosso lado também, tá bom? Né? Então, essa maturação é muito importante. E aí entra, né, essa negociação. Negociou, fechou a venda, beleza, o cara já é cliente. E aí eu abandono ele, pessoal, deixo ele para lá, já comprou, né? Tô nem aí. Joedson vende aí seus produtos, máquinas agrícolas, né? Produtos, né? Peças, não é isso, Joedson? Positivo, professor, positivo. E quando tu vendeu a peça lá, tu já deixa para lá, já fica tranquilo, nem corre atrás mais, como é que é esse negócio? Não, aí tem que ter todo o acompanhamento, né, professor? Até porque, assim, tem duas partes nessa situação. É a parte de poder fazer o cliente retornar para me comprar de novo, né? E poder acompanhar a aplicação do material, muitas vezes, até o final, por causa da questão de garantia, né? Como é uma concessionária, uma peça aplicada por um técnico nosso, ela tem uma garantia estendida de 1 ano. Então, assim, tudo vai da venda até a aplicação do material e a satisfação do cliente, né? Tem uma pesquisa de satisfação que a gente faz ao final de cada venda. Beleza, boa, muito bom saber disso. Outra questão aí, deixa eu ver aqui. Quando você vende um produto, só para entender bem, existe mais de uma pessoa envolvida nessa venda? Na maioria das vezes, sim, professor. Na maioria das vezes, sim. Tem a questão, como eu falei para o senhor inicialmente, do engenheiro, né? E o cara, às vezes, ele exige que a peça seja original por causa da durabilidade. E a segunda pessoa é o comprador, né? Com quem a gente relaciona as questões financeiras, né? Questão de barganha de desconto ou prazo de pagamento, essas coisas. Beleza, né? Sabe, eu não sei se isso vai ser... Eu vou dar uma dica aqui para você, tá bom? E para quem quiser pegar também, né? Para vocês, assim, né?
eu não sei se é interessante, se é o ideal, se aplica à venda de vocês, tá certo? Mas a gente costuma fazer o seguinte, a gente cria um grupo, tá bom, pessoal? No WhatsApp, tá? Né? Assim que o cliente fecha o negócio, eu crio esse grupo, né? E coloco as pessoas, né, envolvidas nesse processo. Né? Como você falou, foi o engenheiro, é o técnico que vai instalar, tá bom? É o próprio cliente que está envolvido nesse processo e eu como vendas, né? Por quê? Eu quero acompanhar se o produto que eu vendi vai trazer satisfação ao cliente até o último momento que ele começa a usar, certo? Então, assim, a gente está vendo todo esse problema, se ele está pagando direitinho, né, se ele tem dúvidas. Então, a comunicação já sai de mim e entra para um grupo, tá bom? Então, mais pessoas estão envolvidas com essas questões. Então, outras pessoas podem responder até por mim. Eu fico acompanhando. Opa, fulano ainda não respondeu essa pergunta dele. Aí eu vou lá e cutuco, né, fulano. Seria uma pergunta técnica, muito técnica, por exemplo. Teria que ser um técnico para isso, certo? E nessa questão do grupo, né, de manter esse grupo, eu tenho esse contato com o cliente e o cliente se sente, de certa forma, acolhido pela empresa como um todo, né? E aí, quando termina a instalação dele, a gente ainda fica acompanhando para ver se o produto está surtindo o efeito que ele deseja, tudo por esse grupo, certo? E qualquer reclamação ele faz, ele tira dúvidas, olha, aconteceu isso assim, é normal, não é normal, e a gente verifica e tira dúvida dele também nessas questões. E aí, de repente, acontece algo que isso aqui é o que nós chamamos de pós-venda, né? De repente, acontece algo assim sublime, né? Mágico. Ele indica a outra pessoa. Porque nós estamos com um relacionamento, ó, do pós-venda direto com ele, através de um grupo, sabe? E nessa situação a gente percebe também que pela satisfação do cliente, tudo, né? Até no Google lá, interessante, lá no Google, né? Só tem nota 5, né? Eu até estava observando outro dia, né? Os clientes pontuam lá, tá? E aí nós temos uma clientela, né, feliz de certa forma. Acontece erros? Acontece, é impossível não acontecer erros, né? Mas assim, é importante darmos toda a assistência a ele possível, certo? Será que entendeu, Joel, isso aí? Joelson, na escuta? Era positivo, professor, positivo, entendi. E é uma boa dica, né? Esse grupo que o senhor se refere, a gente tem mais para... E é uma boa também a gente poder estender esse... Porque, assim, existem grandes clientes que têm muitas pessoas envolvidas no processo de compra, e aí, realmente, com esse tipo de cliente, a gente cria um grupo, né? Porque aí a gente envolve comprador, engenheiro, técnico, vendedor. Então, a gente envolve todo mundo dentro desse grupo. Mas, geralmente, na venda para clientes finais, clientes que compram uma vez a cada 2 meses, então, com esse cliente, a gente não cria um grupo. E a gente cria, sim, uma linha de relacionamento, né? Até o final da aplicação da peça. Mas essa ideia de criar um grupo com pequenos clientes talvez seja uma boa para a gente incrementar também no dia também. Gostei da dica. Eu achei interessante, né, trabalhar dessa forma, lá no grupo do WhatsApp, né, no caso, entendeu? Nós criamos, e todo o processo, né, que está acontecendo, o cliente está acompanhando junto, tá bom? O técnico vai lá, instalou o equipamento, tira a foto do equipamento instalado, bota no grupo, compreendeu? E aí o cliente está vendo na hora, está vendo o que está acontecendo, né, com o produto que ele comprou, ele está acompanhando, mesmo talvez se ele não estiver presente, né, ele está acompanhando, certo? Então a gente se antecipa, né, antes talvez do engenheiro dele, se ele é o supervisor de manutenção que ele tenha na empresa dele, né, passar o relatório, ele já está acompanhando, né, em tempo quase que real, né, o que está acontecendo com suas vendas, com a venda, com o produto que ele comprou, sabe? Então para a gente tem surtido muito efeito e a gente tem minimizado problemas, tá bom? Reclamações, tem resolvido rapidamente, né, situações desse tipo, sabe? Dá um pouquinho de trabalho, né? Mas eu acho que estreita bastante o relacionamento com o cliente. Boa, muito boa mesmo, professor. Isso é uma dica bacana para aplicar no dia. Eu achei interessante. Se vale a pena, né, vamos ver para cada cliente, né, se funciona ou não. Mas vamos lá. Aí eu pergunto agora, você sabia que existe, né,
que pode existir uma venda chamada de venda consultiva, aí isso eu sei que vocês sabem, né? E transacional, pessoal. Vocês conhecem esses dois tipos de venda? Uma eu sei que conhece, né? Que é essa consultiva, que o Joelis até comentou. Mas essa transacional aqui, já ouviu falar dela? Eu acho que não, né? Isso eu não lembro, não. A consultiva é mais comum para a gente do que essa transacional, eu acho. Ou não, sei lá. Tá certo, você, tá certo. Vamos ver então, tá certo? Ó, a venda consultiva é aquela que depende mais de um relacionamento, que nós colocamos, né, pessoal, aqui, o tempo inteiro. Usualmente a longo prazo, tá bom? Em que o foco é a relação, que nem sempre precisa ser humana, tá bom? Como no caso, ó, daquela pessoa que compra seu chocolate e nem uma maquinazinha daquela, tá certo? Que aqui Thaís é que vai ler pra gente, eu não vou ler isso não. Tá, Thaís? Né? Tá bom? Aquelas maquinazinhas que você pode comprar, né? Tomar café, pode comprar chocolate, alguma coisa assim, né? Então tem gente que cria até um relacionamento com aquelas máquinas, né? Prefere aquelas máquinas do que até pessoas, né? Então, pela comodidade, né? E pela proximidade com a máquina, mesmo pagando um pouquinho mais caro pelos serviços tão à mão, certo? Mas são relacionamentos que nós temos, certo? Tem gente que prefere esse tipo de coisa, tem gente que prefere comprar pela internet, apenas por sites, do que ligar, falar diretamente com o vendedor e negociar alguma coisa desse tipo, tá bom? Então, nesse momento aqui, são tipos de relacionamento. A venda consultiva está fundamentada mais nos benefícios oferecidos pelo comprador do que nas condições de pagamento. Então, quando a gente fala de consultiva, né, nós estamos dando soluções, estamos mostrando ao cliente o que é melhor para ele, tá certo? Talvez ele mesmo pagando um pouquinho mais caro, mas é melhor, porque nós entendemos, tá certo? Eu confesso a vocês que com vendas, ultimamente, eu tenho aprendido muito, porque eu vou orientando ao cliente, eu pergunto sempre a ele, ó, qual a sua necessidade, né? O que é que você quer? Você pretende aumentar seu sistema no futuro? Né? Então, dependendo do que o cliente deseja, eu estou fazendo, né, ele está fazendo, de certa forma, uma consultoria comigo, né? Dependendo do que ele deseja, eu vou vender o produto ideal para ele, tá? Um produto que possa ter, né, talvez uma potência maior e lá na frente ele possa aumentar, tá bom? A capacidade de geração de energia, no caso, tá? E assim por diante, tá? Então, é muito bom, eu adoro vender dessa forma, né? Fazendo essas consultorias, não tirando apenas pedido, né? O cliente, eu preciso disso. Eu digo, beleza, vou fazer teu pedido, tchau, né? Claro que eu não vou negar, né, fazer um negócio desse, mas é muito prazeroso você consultar, né, instruir ao cliente, né, que mostra seu poder, tá certo, de convencimento, seu poder de persuasão, tá certo, para com o cliente. Então, isso é o consultivo, essa relação, né, que você tem com ele, a confiança que se cria junto, né, ao futuro comprador, tá bom? Alguém tem alguma coisa a acrescentar no que eu falei, pessoal? Não. Frente. Vamos falar agora da venda transacional, que muitos de nós não ouvimos nem falar. É aquela que ocorre basicamente em função do preço, né? Ou das condições para pagamento, mantendo o foco na transação. Por exemplo, né? Se existe um supermercado no outro lado da cidade vendendo arroz com um desconto de 10%, o cara vai correr para lá, para o outro lado da cidade. E às vezes para comprar 3 quilos. Então, o sujeito pega um ônibus, vai até esse supermercado e volta com 2 ou 3 pacotes desse arroz em oferta. A venda só aconteceu por uma oportunidade comercial. Isso é o que nós chamamos transacional, tá certo? Ou porque lá divide em 10 vezes, né? Sem juros. E não porque você teve uma consulta, tá bom? Você entendeu com o cliente. Aí eu faço essa pergunta, será que também nós não compramos dessa forma? Será que também nós não fazemos desse jeito? Muitas vezes fazemos sim, tá? Às vezes nem eu faço. Eu confesso a vocês que no bairro aqui que eu moro, né, tem uma loja aqui
que vende produtos aqui que eu gosto de comprar, e tem produtos lá no centro da cidade. E aí, às vezes, a diferença de R$2, de R$3, né, diferença, aí eu começo a calcular aqui. Lá é mais barato, mas vale a pena eu pegar o carro, gastar combustível, ir até lá, não tem estacionamento, eu pago o estacionamento, né, compro o produto, volto, começo, coloco meu carro em risco, perco meu tempo indo até lá e volto. Será que compensa? Né? Então, eu faço uma consultoria comigo mesmo, nesse momento, né, e verifico o custo-benefício de ir até lá fazer essa compra ou não. Tem pessoas que não pensam desse jeito, né, que termina indo até determinado local, dependendo da quantidade que se compra, né, pode valer a pena sim. Então, temos que fazer esse tipo de negociação. Mas aí é só para nós entendermos que existem dois tipos de vendas, tá? A consultiva e a transacional. E tem pessoas que realmente vão, né, de uma cidade a outra, ou de um lado da cidade a outra, pega ônibus, gasta para comprar mais barato, porque acredita que está levando vantagem, certo? Independentemente, né, de a venda ser consultiva ou transacional, o empreendedor deverá contar com uma boa equipe de vendas. Mas como construir e gerenciar essa equipe de vendas? Este é um outro problema, pessoal. Então, o que eu mais vejo de vagas, né, de empregos, tá bom, ultimamente, está na área de vendas, incrivelmente, tá? E por que tem tantas vagas? Será que o mercado é muito amplo, está crescendo direto, ou porque não se consegue preencher essas vagas? O que é que você me responde aí? Se é que entender a pergunta. Então, o povo diz que é porque o povo não é instruído, né? Para preencher essas vagas. As pessoas não estão capacitadas, né? Isso para ocupar essas vagas. E não é fácil, né, pessoal? Trabalhar com vendas não é fácil. Você tem que entender também qual é o perfil de vendas sua, né? Então, por exemplo, o Joedson, né? Joedson, a venda de Joedson é mais interna, né, Joedson? Tu fica mais vendendo internamente ou tu vai até o cliente vender? As duas coisas. As duas coisas, professor. No momento, eu tô interno, né? A gente não está podendo estar transitando. Mas as minhas vendas, a maioria são feitas internamente. Existem algumas negociações que são um pouco maiores, que exige a presença, né? Tanto do cliente como a nossa, né? É para a gente poder fazer um fechamento de um negócio melhor ali, mais bacana. Às vezes a gente até consegue aumentar a quantidade do produto, tendo uma condiçãozinha melhor, né? Alguma coisa diferente aí. Exatamente. Mas aí eu vou fazer uma pergunta para você, tá certo? O seu perfil de vendedor é mais externo, é mais interno, ou você tanto faz para você? É mais interno. É mais interno do que externo. O teu perfil, você gosta mais de vender internamente? Não, o meu perfil, no caso, né? Eu pensei que era o perfil da empresa. Desculpa, entendi não. Ô, professor, meu perfil aí tanto faz. Para mim, a venda sendo internamente ou externa. Eu prefiro uma venda externa por poder estar ali corpo a corpo com o cliente, né? A gente, quando tem esse tipo de negociação pessoalmente, se torna um pouco mais afetiva com o cliente do que por telefone ou algo parecido, né? Claro, claro. Deixa eu fazer outra pergunta, tá? Desculpa se eu estou pegando só você hoje para Cristo. Fique à vontade. No caso aí, você já está trabalhando com clientes que já são da empresa, né? Mas no caso de prospectar clientes, aí tem que ser correr fora mesmo, né? Tem que andar. Você prefere, você gosta de fazer prospecção? Sim, professor, com certeza. Eu acho que a prospecção do negócio é aquilo que vai influenciar diretamente no meu mês, né? Vamos poder dizer assim, no meu cumprimento de meta. Quando eu saio para poder fazer uma prospecção, é muito bacana, porque, assim, é aquela situação que você disse. O cliente que gosta do meu atendimento, ele acaba me indicando para outro, para outro, para outro, né? E aí a gente acaba criando uma rede de clientes, né? Então, essa prospecção, para mim, ela é bacana, feita através de um grupo de WhatsApp, mas ainda se torna melhor
na hora que eu consigo ir até o cliente, né? Para o cliente que eu prospectei por telefone poder chegar lá no cara, né? Então é mais viável para mim também. Bacana. Vocês talvez não tenham percebido, pessoal, mas eu fiz uma entrevista aqui com o Joedson indiretamente, né? Para conhecer um pouquinho do perfil dele, né? Para ver algumas situações que nós vamos ver na frente, como gerenciar essa equipe, como, né, contratar, né, uma equipe de vendas, né? Que tipo de perguntas nós devemos fazer, né? Entender algumas questões. E vocês vão ver que algumas perguntas que foram realizadas aqui podem se encaixar, né, em algumas situações no futuro da aula de hoje, tá bom? Então, obrigado, Joedson, aí pelo apoio, tá? E você vai ver aí que tudo que foi de propósito, tá bom? Que eu fiz com você. Ó, vamos falar agora da contratação dos profissionais, tá certo, de vendas, que deve seguir o procedimento sistemático disponíveis na área de recursos humanos, pessoal, né, devidamente adaptados à necessidade de identificação do conhecimento, da habilidade, da atitude. É o famoso chá, né? Tá certo? E peculiares, né, para o desenvolvimento das atividades de venda. O chá é o que, pessoal? Conhecimento, habilidade, atitude. Ótimo. De novo. E o conhecimento, habilidade e atitude é o que, pessoal? Conhecimento, habilidade e atitude. De novo, vou fazer de novo a pergunta. Vamos lá. Conhecimento, habilidade e atitude é um conjunto de quê? De características. Vamos lá, né? Vou ajudar. Vocês vão lembrar agora. Competência, né? Então, competência justamente é um conjunto, né, de Eu conhecimento, tô habilidade. falando aqui esse tempo todo e meu microfone desligado. Tu acredita? Acredito. Não, não dá não, viu? Muito bom. Então, veja aqui que para eu contratar um vendedor, eu tenho o vendedor, qualquer função que nós vamos contratar para uma empresa, nós precisamos compreender que ela precisa ter competências, né? Então, nesse caso aqui, seriam conhecimentos na área que eu vou contratar, habilidades na área que eu vou contratar e as atitudes dentro da área. Como a gente está falando hoje da área de vendas, então seriam as competências em vendas, né? Tá? E aí nós vamos usar algumas ferramentas. Hoje estamos falando muito de algumas ferramentas, tá, pessoal? Né? Algumas ferramentas para entender como isso funciona, que tipo de perguntas são interessantes para fazer. Então, o que é que nós precisamos dar, né? Devemos dar especial atenção à entrevista pessoal, certo? Pois ela é um importante meio de levantamento de informações sobre a experiência e postura do candidato. A gente começa a observar o candidato a partir de quando, pessoal? Quem pode me ajudar? Pessoal, eu vou lá conversar pessoalmente com o candidato e eu começo a observar ele a partir de quando? Da entrevista. Alguém chuta aí? Pode chutar. Ninguém tá me escutando, não? Não, filha. Fala de novo aí. Fala, Thaís. Da entrevista! Viu? Da entrevista? Tá, eu vou entrevistar a pessoa. Beleza, tô entendendo até aí. Mas qual é o momento que começa a Desde observar quando ele? ele entra na sala. Oh, isso, grilo. Parabéns, Luana. Ô, Lu! Eu sabia que Thaís sabia, mas porque ela não quis falar. Tá? Mas vamos lá, Luana. Muito bem. A partir do momento que ele entra, né, na sala, a gente já começa a observar o comportamento do candidato, né, a postura que ele está tendo, certo? O ideal é utilizar uma metodologia de entrevista chamada de EDC. Passos, o que é um EDC, Passos? É entrevista de descrição comportamental, mas tu conhece por outro nome, né, Passos? Passos, está me ouvindo?
Ixi, Passos? Eu acho que Voou. vocês devem estar com problema no microfone. Pode ser. Né? Nesse caso aqui, pessoal, é uma ferramenta, né, uma metodologia, no caso aqui, que nós utilizamos de EDC. Né, eu uso muito o EDC com outro termo, né, na minha vida, tá certo? E é até um termo em inglês, que é Everyday Carry. Não é isso, Thaís? Coisas que eu levo todos os dias, tá? Oi, desculpa, eu perdi aqui. O Bruno bateu a cabeça, eu tive que dar um carão nele aqui. O que é? Não, eu tô dizendo que o EDC, tá certo? Eu utilizo na minha vida com outro sentido, não com entrevista de descrição comportamental, mas o EDC que é Everyday Carry, né? Que é coisas que eu levo todos os dias, né? Tá certo? Então, comigo sempre tem algumas coisas que eu levo diariamente comigo, né? Mas nessa entrevista nós vamos entender que tipo de metodologia é esse. Aí vocês vão ver se eu utilizei esse tipo de metodologia com o Joedson ou não, tá? Vamos lá, então. Para tanto, né, o entrevistador realiza perguntas do tipo: como você reagiu na visita que já estava previamente agendada e foi cancelada quando você chegou ao cliente? Luana, se isso acontecesse contigo, tu fazia o quê, Luana? Meu filho, já aconteceu vários. Na minha questão é na hora de pagar mesmo. Faz uma reserva de sala, aí não vou aí pagar tal dia. Aí quando é fé, não chega. Fico bem boazinha. Me chega faltando 10 para as 6. Para não viver. E aí, Joedson, numa situação dessa, como é que tu resolve? Como é que tu se comporta? Opa, professor, voltei aqui agora, viu? Tinha dado uma... Estava respondendo um e-mail aqui de um cliente aqui, acabei não ouvindo aqui a pergunta, estou lendo de novo. E aí, Joedson, nesse caso aqui, como é que tu se comporta? Professor, o entrevistador realiza perguntas do tipo: como você reagiu na visita que estava previamente agendada e foi cancelada quando chegou ao cliente? Bem, eu acho que a reação aí, professor, seria não seria das melhores. Mas antes de eu ir ao cliente, eu acho que eu teria algumas outras opções. Por exemplo, ter ligado para ele aí uns 10, 15 minutos antes de me programar para poder chegar lá, né? Mas, todavia, se eu não fiz isso e na hora de chegar ele cancelou essa visita comigo, aí é paciência, né? Como eu sou vendedor e o maior interessado em vender meu produto sou eu, é procurar uma hora mais adequada a ele e retornar a visita, né? Eu costumo fazer o que você faz também, né? Quando eu tô para sair, eu ligo para o cliente. Olha, tá lembrado do nosso compromisso, tá tudo certinho, agendado, né? Para não ter que dar uma viagem perdida. Tudo isso é custo, né, pessoal? A gente não pode ter. Às vezes, eu tento que o cliente não atende. Se ele não Professor, atende o telefone, diz, oi. num caso, eu também, Pode eu falar. recebo, num caso, a gente compra lá na EPAS, a gente compra o serviço do fornecedor. E às vezes eles têm que ir lá na EPASA fazer visitas, porque ele tem que ver o terreno, no caso, no que ele vai fazer o serviço. E tem alguns, já aconteceu várias vezes, de chegar na hora a gente ficar lá esperando. Tanta gente liga para eles não atendem, como eles não avisam para a gente que ou vai atrasar ou que vai cancelar. E às vezes a gente só sabe no outro dia ou numa semana depois. Ele, não é porque a gente esqueceu ou teve um imprevisto. Aí pergunta, mas por que você não avisou? Não é porque não deu tempo, se ela descarregou, sempre colocando empecilhos, mas nunca avisa a gente. Desculpas, né? Esse, né? Desculpa Desculpa. mesmo. E às vezes quando faz isso, querendo ou não, eles detonam a imagem da empresa na empresa ou realmente dele mesmo como cliente. Porque depois a pessoa ou não vai querer vender para ele ou comprar o serviço dele, no caso. Há clientes, assim, ou proponentes, podemos dizer, que ele mesmo se prejudica, né? Tá certo? Então, eu confesso que eu não julgo, né? Eu não faço julgamentos com o cliente,
tá certo? Às vezes pode ser o cara mais improvável do mundo, eu vou atender ele muito bem, tá? Eu nem julgo, nem que sim, nem que não. Eu procuro não fazer isso para não me decepcionar, porque a gente cria uma expectativa com o cliente tão grande, de repente, esse cara que a gente mais cria expectativa, a venda não acontece, tá bom? E aí você tem uma certa decepção, você mesmo fica triste, chateado, né? E você tenta manter o equilíbrio, a paciência, aí, como o Joedson falou, tá bom? Nesse momento. Então, eu procuro não criar expectativas, né? Aliás, ultimamente, eu não estou criando expectativa para nada. Tudo eu estou realizando, e se tiver que acontecer, acontece. Se não aconteceu, tá tudo ótimo, certo? Então, mas é uma situação fácil? Não, tá certo? Mas aqui, numa entrevista de emprego, assim, por exemplo, né? Quando nós fazemos esse tipo de perguntas, né? Ao nosso entrevistado, ao nosso candidato, nós vamos entender qual é a reação dele, como vocês aqui, né, expressaram a reação de vocês, tá? Nós podemos perceber, né, que a própria pergunta exige que o candidato tenha passado por essa situação, né? Será fácil perceber se ele não passou por isso, pois terá dificuldade para responder ou para fingir, né, que passou pela situação, certo? Então, são perguntas que nós podemos fazer dentro de uma entrevista. Outras situações, essa é uma delas, outras situações, tá bom? Que vão mostrar se ele já passou e se ele não passou, como ele reagiria, né? Se tivesse que passar. E aí, se ele gaguejar muito, se ele tremer na situação, na base, aí ele vai ter problemas, né? Na entrevista, ele, entre outros que saírem melhor, né, ele vai ter problemas. Muitas vezes eu percebi assim, candidatos, excelentes candidatos, que eu digo, poxa, esse cara é bom, né? Muito bom nisso, mas sempre eu ficava com o pé atrás, não sei porquê, né? E quando vinham me perguntar depois, e aí, o que é que tu achou desse candidato? Eu digo, eu ainda fiquei com o pé atrás. E as pessoas estavam achando que eu era muito, como é que se diz? Exigente, né? Mas, no final das contas, a pessoa não estava dando certo, né? Não deu certo, tá bom? Mas isso aí é um feelingzinho, né? Um sentimento que a gente sente na hora, né? Que estamos fazendo a entrevista, certo? Como pode, eu posso também acreditar que o cara vai dar certo e não dar certo, né? Então, não tem bola de cristal muitas vezes, mas uma boa contratação para qualquer função na empresa resolve e ajuda muitas coisas, certo? Então, para checar a veracidade das respostas ou o grau de competência dos candidatos, o entrevistador deve procurar o CAR, né, nas respostas, tá certo? E aí não é em inglês não, tá, pessoal? Não é carro, né, em língua inglesa, mas são as siglas CAR mesmo, certo? Que estamos falando aqui. Então, CAR é um acrônimo, né, das iniciais contexto, ação e resultado, certo? Retornando ao exemplo da questão, como você prepara a sua agenda de visitas semanais? Então, é uma pergunta que eu faço e quero entender como é que o candidato vai responder. E aí eu posso usar esse acrônimo aqui, no caso, essa metodologia, contexto, ação e resultados, para ver se ele chega, né, numa resposta agradável à pergunta, né, harmoniosa para a pergunta. Então, vamos ver lá. O contexto. O contexto da resposta está na frase: para preparar a minha agenda de visitas, ou eu inicialmente uso uma lista segmentada de clientes, né, procurando agrupá-los por proximidade para planejar um número maior de visitas. Então, nesse momento, estamos observando qual é o contexto que, né, a pessoa ou o candidato está utilizando para responder a pergunta, tá bom? Então, faz parte do CAR, né? É o C, né, do CAR, contexto. Segundo, já a ação é demonstrada na frase, né? Que o candidato pode dizer, eu passo a ligar para todos eles e agendar as visitas para o mesmo dia em horários diferentes, certo? Então, veja que na resposta dele, ele tem uma atitude, né? Ele tem uma ação que vai tentar maximizar o tempo dele ao máximo para atender esses clientes. E, finalmente, o resultado, que é ilustrado quando o candidato diz que, ao final das ligações, a agenda dele está pronta, certo? Então, são metodologias simples,
que nós podemos utilizar na hora de uma contratação, de uma pergunta, para entender as suas respostas, para ver se realmente ele sabe o que está fazendo, se ele tem alguma experiência, ou se, às vezes, pode nem ter experiência, pessoal, mas ele está tão disposto a aprender, né, a desenvolver, que às vezes vale mais uma pessoa dessa para nós treinarmos do que pegar um muito experiente com certos vícios, tá? Então, nós temos que pensar bem nessas situações também, certo? Alguma dúvida, alguma pergunta? Posso para frente? Uhum. Dúvidas não, professor. Até agora não. Ótimo. Nós temos aqui, tá certo, a gestão de relacionamento com o cliente, né? O CRM, o famoso CRM, que eu não vou ler esse negócio em inglês, que negócio chato, né? É um termo que se refere à adoção de estratégias e ferramentas tecnológicas para que uma empresa possa levantar dados que subsidiarão a análise e o gerenciamento do comportamento dos consumidores. Um dos objetivos do CRM é melhorar o relacionamento com o cliente de modo a conquistar sua fidelização e elevar a probabilidade que ele, né, ele continuar comprando na empresa. E eu acho que lá na empresa de Joedson, tem Joedson, CRM, esse software lá. Joedson, está na escuta? Positivo, mestre, na escuta. É porque a gente está tendo aula aqui de negociação, né? Aí estava aqui no meio de um aqui também agora. Um colega meu acabou me ligando aqui. Eu saí um pouquinho da aula para poder atender ele, né? Para a gente tentar fechar uma máquina aqui, né? Mas estou de volta. A pergunta que eu te fiz, lá tem esse programa aqui, esse relacionamento com o cliente? Tem, professor, tem sim. Com certeza, Tem né? sim. Isso aí é uma coisa bem comum em ter muitas empresas hoje em dia, certo? Tem uma pessoa só dentro da empresa que é responsável pelo CRM, né? Sim. Para você ver aqui o CRM, né? Ele é compatível, ele é integrado, né, com vários setores da empresa, ó, com comercial, com materiais, com financeiro, com call center, contábil, produção, recursos humanos, canais de relacionamento, serviços e marketing. Então vejam quantos, né, setores ele abrange, né, para que possa dar melhor assistência ao cliente, tá bom? Então é realmente uma gestão de relacionamento com o cliente. Todos esses setores querem ou não estão lidando, né, com o cliente. E agora, para finalizar nossa aula de hoje, vamos falar um pouquinho sobre tendências em empreendedorismo. Tá certo? Quais são as novas tendências de hoje, né? Ultimamente, tá? A criatividade, pessoal, ou o insight. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. O que é insight, pessoal? Quem sabe me responder? Ninguém sabe? Dou-lhe uma, duas, três. Vou tentar ajudar vocês. É uma ideia, É uma perfeito. ideia? É um estalo, né? É uma ideia, né? É um estalo, né? Que você dá assim, opa, tive uma ideia agora que eu não estava nem pensando nisso, tá certo? Ou do nada surge, né, a ideia, né? Puxa, encontrei uma solução para um problema. Isso é um insight, tá certo? A criatividade ou insight, né, é considerada uma capacidade que um ser vivo tem de criar ou inventar novas situações ou novos objetos com algum tipo de utilidade. A criatividade é fundamental para o processo de inovação, né? Pois sem criatividade não existe inovação. E aí nós já estudamos muito sobre inovação, já, pessoal? Lembre-se, né? João Passos aqui caiu e voltou. Né? Lembre-se que a questão inovação, tá certo? Ela é um processo de estimular a criatividade para gerar ou agregar valor de novas maneiras. Mas antes de continuar com esse texto, eu lembro que nós já estudamos que existem algumas diferenças, né? Que as pessoas falam, né, inovação, né, pode ser uma descoberta, pessoal? Uma inovação pode ser uma descoberta, pessoal?
Ou uma descoberta é uma inovação? Inovação Não, descoberta. Algo Descoberta. novo. Eu quero saber o que é uma Inovar. descoberta. Não. Inovação é quando você pega alguma coisa e faz algo novo. E descoberta é quando você descobre uma coisa que ninguém descobriu. Mas que já existia, não é isso? Ah, Isso. né, eu descobri ossos aqui no meu terreno. Já existia, mas fui eu que descobri, né? Descobri que existia ossos aqui, né? Fósseis, né? Um exemplo, tá certo? Mas aí, a invenção, eu posso dizer que é uma inovação? Né, pessoal? A invenção é uma inovação? positivo. E aí, turma? Joete está dizendo positivo. E a turma diz o quê? Eu acho que não é não. Inventar, você tá... Eita, agora lascou. Eu acredito que quando a gente inventa alguma coisa, né, não existia, né? A gente inova, né? Pessoal, vamos lá. Por isso que eu voltei à aula do semestre passado, né? Que foi justamente o ano passado mesmo, né? Nós falamos sobre inovação, gestão da inovação, e nós falamos em 3 questões aqui: descobertas, invenção e inovação. A descoberta, tá, é você achar, encontrar algo que já existia, tá? Você apenas descobriu que existia, tá? A invenção é criar algo que não existia, tá certo? Então, não existe. Isso é invenção. E a inovação é pegar algo que existe e melhorar ela no contexto comercial. Lembram disso que nós falamos? Né? Então, quando eu estou inovando, então, por exemplo, essa garrafa aqui, não sei se vocês estão vendo aqui, é uma garrafa de 1 litro de refrigerante, um exemplo, tá bom? Aí eu peguei uma tampa com um bicozinho, coloquei nela e eu transformei nela agora em uma garrafazinha de um squeeze, por exemplo, tá? Para mim. Então eu fiz uma inovação aqui, né? Fiz 2 junções aqui, mas aí eu posso dizer que isso aqui é inovação ou é apenas uma criatividade? Se eu fiz isso aqui, se eu transformei ela num squeeze para mim, eu posso dizer que isso aqui é uma inovação ou é uma criatividade? E aí, pessoal? Criatividade, porque não tem foco no comércio. Opa, Luana, muito bem. Já que eu não estou vendendo ela, já que eu não estou ganhando dinheiro com ela, é apenas uma criatividade, tá certo? Porém, inovação é que se eu faço essa inovação nela, né, é uma inovação apenas para mim, mas em termos gerais não é, porque eu não estou ganhando dinheiro com ela. E aí sim eu posso dizer que é inovação. Se eu começasse a fazer um monte de garrafinhas como essa e colocar à venda, né? Então, veja aqui que o contexto diz assim, ó, inovação é o processo de estimular a criatividade, aí eu fui criativo, né? Para gerar ou agregar valor de novas maneiras, por meio de novos produtos, serviços e negócios. Em outras palavras, inovar é o resultado da soma da criatividade e novas ideias, mas a ação que produz resultados favoráveis para a empresa, né? Eu tenho que ganhar dinheiro com isso. Se eu não ganho dinheiro, não é inovação. Entendeu, Joedson, a diferença agora? Sim, professor, ficou mais claro. Beleza. Ficou é porque você chegou atrasado até no ano passado. Aí perdeu o início das aulas. Não, mas para o senhor ter noção, para mim acompanhar a sua aula agora, eu fiquei no trabalho para chegar na hora certinha. Aí, professor? Estou ouvindo, eu estou aqui. Não, estou dizendo, eu fiquei no trabalho, estou no trabalho até agora para poder acompanhar a sua aula, entendeu? Porque se eu tivesse ido para casa, eu ia chegar atrasado de novo. Então, online para você é a melhor coisa, né? Nesse Poxa, momento. nem se compara. Beleza. Ora, outros fatores organizacionais que afetam diretamente o processo de inovação são papel das lideranças em favor da criatividade e do incentivo à participação. Então, eu, como empreendedor, como gestor, eu tenho que incentivar. Eu tenho um papel importante
dentro da criatividade, né, no incentivo à participação. Sistemas de avaliação de desempenho que valorizam o erro, né, e que não sejam punitivos, né? Então, vejam bem que às vezes a gente tem medo de criar e fazer errado e ser punido. Então, lembra que a gente estudou que não deve punir, né, a pessoa que está tentando acertar, digamos assim. Né? A pessoa tentou, tá? Senão eu vou inibir, né, a criatividade dela. Planos de reconhecimento e promoção de funcionários colaborativos, né, que dão boas ideias, certo? Então, o cara está lá, tem boas ideias, e aí eu dou um incentivo para ele, ó, quem tiver uma boa ideia, eu dou R$10 a mais. Um exemplo, né? Capacidade de retenção dos funcionários, né, colaborativos que reconhecem a estratégia do negócio. Né? Então, retenção é um problema, viu? De se manter na empresa, certo? Né? Principalmente porque as empresas não sabem reter, tá bom? E para mudarem, né, de uma função para outra, de uma empresa para outra, faz rapidinho. Tá? Algumas empresas não sabem, não estou dizendo que são 100% das empresas, mas muitas empresas não sabem reter. Capacitação dos colaboradores para disseminar o intraempreendedorismo e a inovação. Então, você ser um intraempreendedor é ser empreendedor de si mesmo dentro da empresa. A atribuição de autonomia para os colaboradores, né? Sugerirem soluções inovadoras, sistemática formal de identificação, avaliação e execução de novas ideias entre os colaboradores. Tá? Então, isso aqui são situações que nós podemos, né, motivar e impulsionar novas ideias, tá? Para que possamos ter novas inovações e ganhar mais dinheiro na empresa. Então, as fontes de ideias, né, para inovação, nós temos aqui, interessantemente, percentualmente, né? Vejam aqui que o percentual, né, começando aqui, está em 41%, são dos próprios funcionários, pessoal. Mas nós podemos também ter, né, inovações, ter ideias para inovações de outros, né, setores, digamos assim, tá bom? Aí nós temos aqui, né, pode ter parceiros, tá certo? Ó, 38% das fontes de ideias vêm dos parceiros. Clientes podem dar ideias também. Você cria um relacionamento tão bom com o cliente que esse cara torce por você e dá novas ideias, certo? Né? Consultores, né? Tá bom? Consultores aqui podem também trazer muito, mas vejam que o percentual dele 21%, ó, perdendo para esses outros aqui, tá? Perdendo para esses outros. Ou seja, às vezes a gente quer contratar uma consultoria para dar novas ideias, podendo aproveitar, né, os nossos stakeholders, tá, que nós temos já. Vendas internas, né, e unidades de serviço, 20%. Associações, feiras comerciais e conferências, eu estou participando, está envolvido, tá bom? Né, no mercado, eu consigo ter novas ideias com isso, 18%. O próprio concorrente pode ter uma ideia, eu digo, pai, esse cara teve essa ideia, mas eu ainda posso melhorar essa ideia dele, 17%. Pesquisa e desenvolvimentos internos, aí eu faço uma pesquisa para entender isso aí. E se vocês observarem bem, a academia, né, a escola, é o menor de todos. Então, vocês aqui, digamos assim, na faculdade, tá certo? Só que estão só aprendendo, a ideia é pequena. Né? Pode ter 13%, é um percentual considerável. Mas no dia a dia, né, com o cliente, tá certo? Dentro das operações, dentro da empresa, a gente consegue apegar o que nós aprendemos na academia, aplicar no empreendedorismo e assim as ideias vão surgindo muito mais. É como se fosse uma soma, né? Tá bom? Opa, uma soma aqui entre a academia e os demais, né, fontes de ideia, tá? Então vamos lá. O que é que estão iniciando as suas operações, né? Então, os empreendedores que estão iniciando as suas operações e têm como objetivo explorar atividades inovadoras no mercado. Então, vamos ao exemplo dessa situação. Pode até parecer estranho, pessoal, né? Tem um tal de Mas Edson aqui, querendo entrar, professor. Edson, ele está dentro já. Está em espera. Bem, ele está em espera, não sei por quê. Pode ser. Eu vi agora. Pode ser a rede dele, não sei.
Aqui faltou um textozinho aqui, mas aqui eu lembro que são as startups, tá, pessoal? Aqui ele está falando das startups, certo? Né, que muitas vezes elas estão iniciando suas operações, né, e tem como objetivo explorar atividades inovadoras. E aí nós conhecemos várias startups no mundo inteiro, não conhecemos? Né? Vocês podem citar pelo menos 5 startups que estão realmente tendo ideias inovadoras? Startups é aquela empresa, né, que está iniciando, deu aquele start, né? Tá certo? Tá tudo no começo, mas teve uma ideia inovadora que está conquistando clientes. É uma inovação tão interessante que elas estão ganhando o mercado. Vocês gostariam de dar 5 exemplos, por gentileza? Nubank? Nubank é uma. Boa. Inter. Outra. Inter. Banco Inter. Para vocês terem uma ideia, a Nubank surge, PicPay. aí de repente surge... Oi? Qual? A PicPay também, né, professor? Também, né? Então, até nessas ideias, surgem outras, melhorando algumas questões, inovando em outras situações. Você faz uma cópia, né, copia as ideias e melhora algumas outras coisas, aí inova, né? Aí cria uma inovação. Então, o Inter, né, começa a ter inovações além do Nubank, aí vira banco. Ligeiro, Nubank ainda não é banco, né? É operadora de crédito, né? Cartão de crédito, certo? Né? E graças a Deus que para mim ela é operadora, está muito melhor para mim assim, tá? Vamos ver outra que inovou, né? Nós temos aí startups como a Uber, né? O 99, coisas desse tipo, tá? Outras startups. iFood, muito bem. Eu vou mostrar para vocês agora algumas empresas que foram startups, tá, pessoal? E vejam como elas cresceram. Né? Nubank. Mas, olha, Nubank já foi falado aqui, né? No início. Ó, empresas como a Apple, né? Microsoft, Google, Facebook foram startups no início de suas atividades. E hoje são empresas, ó, milionárias, né? Riquíssimas, tá certo? Né? Se eu não me engano aqui, o dono do Facebook voltou a ser, parece que foi o segundo homem mais rico do mundo de novo. Então, veja aí que fica essa escala, sobe e desce, tá bom? Então, nós podemos aproveitar algumas ideias, algumas inovações interessantes, tudo com muito planejamento, tá certo? Com coisas inovadoras, que também não é de uma hora para outra, não é tudo que se coloca vai dar sucesso, vai ter um sucesso imenso. Pode até ter, mas pode ter alguns fracassos, a gente aprende, vai melhorando, tá certo? Para outros países, né, o empreendedorismo, ele consiste de muitas derrotas também, digamos assim, né, de muitas batalhas perdidas, mas não a guerra totalmente perdida, né, mas batalhas. Tá? E isso cria um sucesso para o empreendedor. Aqui no Brasil, se a gente tiver uma batalha perdida, a gente já parece que o mundo acabou. Né? A gente não quer aprender com isso e não quer mais fazer nada. Eu vou voltar a ser empregado, que é a melhor coisa que eu faço, e não vou empreender mais. Tá bom? Então, nós temos essas ideias aqui. Mas em outros países, né, primeiro mundo, de primeiro mundo, as ideias são melhores. Tá bom? Deixa eu ver onde é que está aqui. Beleza, né? Pessoal, nesse momento nós concluímos nosso conteúdo programático, tá bom? Na próxima semana eu vou fazer uma revisão com vocês, né, sobre o conteúdo da avaliação 2, tá bom? Espero contar com todos presentes aqui, tá? E se tiver mais alguma dúvida, algum comentário sobre esta aula, que por favor façam, né? Ou se calem até a próxima aula. Tchauzinho. Eu tenho dúvida na questão da prova. Pode tirar. Como é que vai ser essa prova? Tu colocou um áudio no